Muito bom dia, senhores. Muito bom ano. Estou a ver aqui pessoas tão queridas e que vieram prestigiar uma instituição e duas pessoas. A primeira instituição é a Maersk, que hoje está aqui representado pelo seu vice-presidente, porque a presidente é muito buliçosa. Quando a gente pensa que a Renata está à nossa mão, ela já se deslocou. A pessoa da Renata, é importante que se diga que ela nos fez o pedido para este evento, num repentino desses que a gente só vai encontrar mesmo em Castelo Branco. Castelo Branco escreveu O Amor de Perdição em 7 dias, porque ele estava preso. Foi para pagar a dívida que ele tinha com alguém lá. Ele estava sempre em dívida. E ele escreveu O Amor de Perdição em 7 dias. Assim é a Renata, que nos veio fazer um pedido muito especial, porque havia uma pessoa muito importante que estaria no Brasil e que nós não poderíamos perder a oportunidade de ouvi-la, que é a professora Maria Ribeiro. A professora Maria Ribeiro, depois que a gente começa a estudar ali a personalidade, começa a ver que ela está num limiar interessante, porque ela é luso-brasileira. Que cá esteve, vai me desculpar, alguma coisa há de ser usado com o português de Portugal. Mas o fato é que, como é que nós íamos fazer isso? Porque isso foi feito de repente. E se não havia, hoje é o primeiro dia, há pessoas que, por exemplo, o ano mesmo aqui para nós vai começar segunda-feira. Mas nós conseguimos, nós, que eu digo a equipe, né? Está ali a doutora Denise, que até o Mr. Trump me ligou para... Bom, mas esse é outro problema. Eu gostaria de evitar que os senhores perdessem a oportunidade de ouvir a professora Maria de Fátima Ribeiro. Quase que me sai Ribeiro. Professora, por favor, tome seu lugar aqui. Responsável por este evento, a Maersk, a professora Renata Gil, ela fez o seguinte, ela mandou o que ela tem de melhor, que é o seu vice, o juiz de direito Ricardo Alberto Pereira, que eu peço que...
Nós temos como debatedores o professor César, que está com um problema de família, talvez não possa vir. E um dos melhores componentes do nosso fórum, que é o professor Felizardo, a quem eu peço que venha à mesa. Professor Felizardo. O professor Felizardo tem umas características importantes. É preciso que ele precisa ser contido, porque ele, por exemplo, ele trouxe livros para sortear, já queria usar o PowerPoint, enfim, para contê-lo realmente é muito difícil. Essa juventude, ele tem um contrato com a juventude. Então, é isso aí. Ele fez tudo, bateu o pé, disse que não queria, não sei o quê, que tem coisa para fazer. Mas, em determinados momentos, a democracia tradicional aqui funciona. Doutor Ayub, faça favor, venha nos unir. Se a professora tivesse que falar, se nós tivéssemos, por exemplo, ao invés deste título aqui, Direito Societário, Desconsideração da Personalidade, vejam que nós fomos deduzindo, não é? Direito societário, dentro do direito societário, a desconsideração, não é? E consumidor e litígio. Nós fomos reduzindo. Se ela tivesse que falar sobre o direito português e o direito brasileiro, ela não sairia daqui, ela teria que dar um curso, porque são 500 anos. E até o início do século XX, na virada do século XIX, a nossa legislação era portuguesa. Não é? Imagine, então. Então, como é que ela tem dois desafios. Primeiro, aproveitar o tempo que ela veio passear, professora? Não veio passear, não veio, mas também não veio a negócio. Então, deixemos esse mistério. O fato é que a professora, se ela tivesse que falar, seria nós não teríamos tempo, né? Nós não teríamos tempo. Vem cá, Denise. A Denise quer me dizer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas a Denise tem uma particularidade. Pois ela está dizendo que temos um tempo exíguo, né? E nós teríamos que fazer aqui o seguinte: nós teríamos todos que nos deslocar para lá, porque essas pessoas que vieram ouvi-la, professora, são de uma competência, de uma importância. Querem ver por quê? Todos os senhores são importantes. Antes eu vou chamar um representante. Eu teria que chamar todos. Mas eu não posso deixar de contar com a presença do doutor Gaspar, por favor, que também saltita entre um lado e o outro do oceano quando não está filmando. Pois bem, e antes que percamos tempo com palavras vãs, parecia que a professora tinha buscado o seu poder de previsão. E vejam que hoje a notícia mais importante
no mundo da economia é o problema da Oi, porque o acionista português estuda uma ação contra o plano da Oi. Eu não sei como nós faremos para resolver esse problema da Oi, por isso eu ainda espero que o doutor César chegue aqui, porque ele tem segredos e mistérios para contar. Professora doutora Maria de Fátima Ribeiro, a palavra é sua. Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi endereçado pela AMAERS e dizer que é com imenso gosto que aqui estou. Quero aproveitar para cumprimentar o Sr. Desembargador António Carlos Seus Torres e agradecer as suas palavras amabilíssimas. Cumprimento também o Sr. Juiz Ricardo Alberto Pereira, o professor Luís Felizardo Barroso, o desembargador Luís Roberto Ayub e o Sr. Juiz António Augusto Toledo Gaspar, que são os restantes membros da mesa. Cumprimento também toda a assistência e, uma vez que temos restrições de tempo, acho que vou passar diretamente ao assunto que aqui me traz. E, de facto, é com imenso gosto que eu venho aqui falar um bocadinho e ouvir também, espero, sobre a desconsideração da personalidade jurídica e tentar fazer esta comparação entre Portugal e Brasil, primeiro de uma forma mais genérica e depois passando à análise da questão no plano da tutela do consumidor. Porquê? Porque, havendo imensos pontos de contacto, como já foi aqui referido, entre o sistema português e o sistema brasileiro no âmbito do direito societário, a verdade é que, em determinados âmbitos, em determinados pontos, o tratamento é completamente diferente. Falamos de realidades que estão claramente costas voltadas. E eu vou falar do sistema da comparação com Portugal, mas não vou só falar da comparação com Portugal, vou falar da comparação com qualquer sistema europeu. O Brasil, e não só o Brasil, outros países na América do Sul têm também uma abordagem distinta, têm uma abordagem da desconsideração da personalidade jurídica completamente diferente da abordagem que é assumida no espaço europeu. Já mais próxima um pouco do espaço norte-americano, como também terei a oportunidade de indicar. E gostava de começar por dizer que vou centrar essencialmente na desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade. É verdade que quando falamos em desconsideração da personalidade jurídica, penso que no Brasil a ideia é logo a da responsabilidade e tutela ou proteção dos credores, eu já vou, enfim, esmiuçar um pouco melhor isso. Mas a desconsideração da personalidade jurídica no espaço europeu começa sempre por ser abordada com a distinção entre duas grandes formas de desconsideração da personalidade jurídica, que são a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de imputação e a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade. Curiosamente, os casos mais antigos no mundo de desconsideração da personalidade jurídica são a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de imputação. O que é isso? Bom, para explicar o que isso é, tenho primeiro que tentar olhar para a desconsideração da personalidade jurídica e analisar essa técnica. Desconsiderar a personalidade jurídica consiste basicamente do seguinte, e vou ser muito simplista. Todos sabemos que uma sociedade comercial é dotada de personalidade jurídica. Isso implica que ela seja uma pessoa aos olhos do direito e é tratada como uma pessoa. Então, o primeiro grande desafio é tentarmos perceber o que é a pessoa jurídica ou a pessoa coletiva, como se diz em Portugal. Claro que não é uma pessoa, como diria o professor Galgano, um autor italiano extraordinário, nascida do ventre materno. E, portanto, não é uma pessoa que tenha uma personalidade e uma capacidade idênticas à do ser humano. Mas, na verdade, criou-se essa técnica da personalidade jurídica com muitos objetivos, desde logo para facilitar a imputação de direitos e obrigações àquela coletividade que funciona com um fim próprio,
Mas também foi criada a figura da personalidade jurídica para responder a uma questão política. Foi uma artimanha. Porquê? Na Europa, depois da Revolução Francesa, começou a ser posto em causa o facto de poder haver pessoas que não respondiam pelas dívidas que assumiam quando participavam em projetos coletivos, que eram os das sociedades. A sociedade começou por ser apenas um contrato. E então foi aí que se criou esta ideia de todas as sociedades comerciais serem dotadas de personalidade jurídica. Porque aí a limitação da responsabilidade deixou de aparecer como um privilégio. Aí fazia todo o sentido que os sócios não respondessem pelas dívidas de outra pessoa, que era a sociedade. Nós não respondemos pelas dívidas do nosso vizinho, dos nossos irmãos. E isso justificou, a personalidade jurídica justificou a limitação da responsabilidade sem violar os princípios que saíram da Revolução Francesa, nomeadamente o da igualdade. E aí generalizou-se. E com o tempo assumiu-se nos diversos ordenamentos jurídicos que toda a sociedade jurídica tem personalidade jurídica, como tem personalidade jurídica tem autonomia patrimonial, e então faz sentido que os sócios não respondam pelas dívidas daquela outra pessoa. É uma outra pessoa. Então, a desconsideração da personalidade jurídica visa ultrapassar a existência da personalidade jurídica, quer para efeitos de imputação, quer para efeitos de responsabilidade. E o que é isso? E eu vou esmiuçar bem isto, porque eu depois vou insistir num ponto que me parece controvertido quando comparado com a desconsideração da personalidade jurídica no espaço europeu. Quero só fazer aqui um parênteses. Eu sou portuguesa e eu falo com uma pronúncia diferente e posso falar depressa. Se eu estiver a falar um bocadinho depressa demais, por favor, alguém levanta o braço. Basta isso. Eu vou perceber e vou falar um bocadinho mais devagar, senão acredito que possa não ser fácil. E então, o que é a desconsideração da personalidade jurídica? É, em certas circunstâncias, depois veremos quais, fazer de conta que não está ali aquela barreira da personalidade jurídica, atravessá-la, em alemão diz durchgreifen, a desconsideração é durchgriff, que é passar através, ir agarrar através. Durch é através, greifen é agarrar. Então é trespassar, perpassar a personalidade jurídica e ir agarrar o que está por trás. E o que é que está por trás? Está o substrato pessoal da sociedade. E o que é o substrato pessoal da sociedade? São os sócios. São as pessoas dos sócios. Exclusivamente. Porque são aqueles que constituíram a sociedade e são aqueles que estão a exercer uma atividade económica através da sociedade. Vou deixar já aqui a ponta de um fio que eu vou agarrar mais tarde. Os titulares dos órgãos da sociedade, dos órgãos de administração, dos órgãos de fiscalização, não constituem o seu substrato pessoal. O substrato pessoal são os sócios, são, entre muitas aspas, os proprietários, porque são os proprietários do projeto. Claro que eles não são proprietários da sociedade, eles são proprietários de uma participação, evidentemente, mas são, em última análise, os proprietários do projeto empresarial, da empresa, não da sociedade. Nós não podemos ser proprietários de uma pessoa, claro, e a sociedade é um sujeito. Bom, então quando nós fazemos este exercício de atravessar, ou, como dizem os americanos, de levantar o véu, de desconsiderar, não tomar em consideração esse véu, o que nós vamos fazer é encontrar os sócios. E fazer o quê? Ou imputar aos sócios comportamentos da sociedade, ou imputar-lhes as dívidas da sociedade, as obrigações. Mas são dois mecanismos diferentes e no espaço europeu isto separa-se muito. Eu vou dar alguns exemplos de desconsideração para efeitos de imputação, que eu penso que serão fáceis e todos os presentes conhecem com certeza. Os clássicos são, por exemplo, imaginemos que uma pessoa está, por alguma razão, obrigada a não concorrer com uma determinada entidade.
Por exemplo, em Portugal, se eu trespassar um estabelecimento comercial, se eu trespassar uma empresa, se eu vender uma empresa, eu, Maria Ribeiro, eu estou obrigada, durante um determinado período de tempo, eu penso que se calhar no Brasil a realidade será idêntica, a não concorrer naquele tipo de negócio, numa área muito próxima, durante um determinado período de tempo, não concorrer com a pessoa a quem transmitia a empresa. Porquê? Porque senão eu estaria a privar essa pessoa da capacidade lucrativa do aviamento. Então eu estaria a vender um bem e a retirar uma característica desse bem. Estou proibida. Então o que é que eu posso fazer? Posso tentar ser esperta e não vou concorrer, mas constituo uma sociedade comercial. E essa sociedade comercial vai concorrer ali ao lado. No mês seguinte, naquele ramo de comércio, o que é que os tribunais depois fazem? Dizem, não. De facto, não é o trespassante, não é quem vendeu a empresa que está a concorrer. É outra pessoa, é a sociedade comercial. Mas este é um dos casos em que os tribunais vão dizer vamos desconsiderar a personalidade jurídica, vamos tirá-la, e quem é que aparece por trás? Eu. Então o tribunal vai imputar a mim a atividade. Então vai-me imputar a violação da obrigação de não concorrência. E eu vou ser sujeita às consequências dessa violação. Mas não fui eu quem criou aquela empresa, não sou eu quem estou a concorrer diretamente. Mas vou sofrer essas consequências. Porque o tribunal vai considerar que eu estou a exercer essa atividade. E, portanto, como é que ele fez? Retirou a personalidade jurídica da sociedade. Outro exemplo clássico, dos mais clássicos, o artigo 877 do Código Civil Português diz que eu não posso vender a um filho ou a um neto sem o consentimento dos outros. Penso que aqui no Brasil haverá solução idêntica. Então eu não vendi o meu filho preferido, que eu quero que fique com a quinta de família, uma casa de família tradicional. Ele e a sua mulher, por exemplo, constituíram uma sociedade comercial. Eu sei que se eu quiser vender aquele bem a esse filho, os outros não vão consentir. Mas ele constituiu uma sociedade comercial com a sua mulher. E eu não vendo ao meu filho, eu vendo à sociedade. Então eu não violei a proibição, objetivamente. Mas o tribunal vai considerar que eu violei. Como? Ele desconsidera a personalidade jurídica daquela sociedade e encontra o meu filho ali. E diz, não, se eu desconsiderar a personalidade jurídica, eu percebo que vendeu ao seu filho e não teve autorização dos outros. Então, o tribunal vai considerar que eu violei essa norma e vou ser sujeita às consequências. Então, isto é desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de imputação. Ela pode ser usada em inúmeros casos. Eu podia estar aqui 3 horas a trazer exemplos de casos no âmbito dos quais isto foi feito. E os primeiros casos de desconsideração da personalidade jurídica, na maior parte dos países da Europa, foram estes, desconsideração para efeitos de imputação. Mas vamos arrumar isso. A desconsideração da personalidade jurídica ganhou o protagonismo através dos casos de desconsideração para efeitos de responsabilidade. E claro que isso se agudiza em épocas de crise. Crise financeira, crise económica, crise na cobrança do crédito. E isso nós vivemos há umas décadas. E isso fez despoletar, ou espoletar mais corretamente, os casos de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que é a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade? Bem, todos nós sabemos que a limitação da responsabilidade dos sócios é o fundamento do crescimento económico. E sem limitação da responsabilidade, eu garanto que nós viveríamos uma crise, retornaríamos às trevas em termos de evolução económica. Eu não tenho a menor dúvida. Porquê? O empresário não quer o risco. O empresário é avesso ao risco. E nós sabemos que todo o empresário tenta gerir a aversão ao risco. Todo o empresário recorre a todo o tipo de mecanismos para não colocar os seus bens pessoais em risco, só porque ele teve uma ideia de negócio. E tudo fará para evitar esse risco. A limitação da responsabilidade veio permitir o desenvolvimento de projetos empresariais com a salvaguarda dos bens pessoais do empresário. Então, eu constituo uma sociedade, eu invisto X na sociedade
E eu sei que eu só posso perder isso que eu invisto na sociedade. Isto foi fundamental para o desenvolvimento económico e para chegarmos ao ponto de desenvolvimento em que estamos, mas trouxe consigo também um preço a pagar. Qual foi o preço? Esse risco continua a existir. As empresas comportam risco, o negócio comporta risco. Se não é o empresário, se não é aquele que tem a ideia a suportá-lo, ele não desaparece. Ele é realocado, ele vai para outro lugar. E qual é o outro lugar? É o mercado. O que é o mercado? Em regra, são os credores da sociedade. Porque se eu só respondo com aquilo com que entrei, não vou responder com meus bens pessoais, se o negócio correr mal, se o projeto da sociedade correr mal, eu não vou pagar as dívidas da sociedade. Mas as dívidas existem. Quem é que vai ficar com esse prejuízo? Não sou eu, são os credores da sociedade, porque eles não vão poder cobrar. Mesmo que exista uma insolvência, os bens, a massa, não vão chegar para satisfazer os credores. Então eu vou transferir para o mercado. Se nós vivermos uma época de crise acentuada, como temos vivido há algum tempo, o que vai acontecer é que o mercado se vai ressentir fortemente disso. E isso vai gerar insolvências em onda, não é? Porque se eu não pago aos credores, os credores, se começam a não ser pagos nesta empresa, também entram em crise. Isso gerou uma inversão, posso dizer assim, uma distorção nos valores que orientavam a condução do julgamento e da apreciação destas questões da limitação da responsabilidade. Porquê? Porque se começou a perceber que, simultaneamente, havia sócios que, no âmbito da vida da sociedade, adotavam comportamentos que não eram consentâneos com aqueles para os quais, de facto, foi criada a personalidade jurídica e foi criado o tal benefício da limitação da responsabilidade. E então o que é que aconteceu? Então, o próprio mercado, e aqui já não um mercado empresarial, mas claro, o mercado jurídico começou a reagir. E um dos meios de reação foi, em determinadas circunstâncias, um sócio não é, eu vou usar esta expressão que é pouco jurídica, mas é mais ética. E como vamos ver, a desconsideração da personalidade jurídica tem muito de reação ética, às vezes até mais do que jurídica. Foi o que este sócio fez não devia ter sido feito. E como é que vamos reagir? Ele não vai ser digno, vamos dizer assim, de invocar a limitação da responsabilidade, de invocar a norma que diz que ele não responde pelas dívidas da sociedade. Então, o tribunal vai afastar a personalidade jurídica e vai dizer, você não pode invocar a personalidade jurídica, não se pode defender dizendo, não, eu não pago as dívidas da sociedade, porque ela tem personalidade jurídica, porque ela tem autonomia patrimonial, porque há uma norma que diz que o sócio da sociedade anónima ou limitada não paga as dívidas da sociedade. Eu não posso fazer isso, porque eu adotei um comportamento que pôs em causa a subsistência da sociedade. E então, o tribunal afasta e o que é que encontra? O substrato. E vai responsabilizar aqueles sócios. E isso é desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade. E é dessa que mais se fala hoje em dia, provavelmente. E é essa que tem feito correr muita tinta. O problema é o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo carregado de juízos éticos. E é um mecanismo muito pouco explicado, estudado em termos dogmáticos, quanto à sua fundamentação jurídica. De resto, ele nasceu nos Estados Unidos e também na Europa, não através de uma construção dogmática do seu desenvolvimento, mas através de grupos de casos. Criaram-se grupos de casos. E esses grupos de casos até têm evoluído ao longo dos tempos. Há uns 20 anos, os tribunais aplicavam esta solução em X grupos de casos. Hoje, alguns desses grupos de casos saíram e outros entraram. Tem muito a ver com a sensibilidade, com a evolução, lá está, com juízos éticos.
Qual é o problema? O problema é que isto gera uma enorme insegurança. E a insegurança é tão grande que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde este mecanismo conheceu um grande desenvolvimento, hoje em dia a maior parte dos autores começam a escrever alertando para os perigos do recurso à desconsideração da personalidade jurídica e dizendo, se nós continuamos com isto, vamos acabar com um sustentado desenvolvimento económico. Porquê? Se um sócio tem medo de constituir uma sociedade, porque sabe que mesmo constituindo uma sociedade de responsabilidade limitada, os seus bens pessoais podem responder, nós podemos travar o desenvolvimento económico. Além do mais, trata-se de um mecanismo profundamente injusto. Porquê? Porque a sua aplicação é casuística. Dependendo do tribunal, do juiz, da sensibilidade de quem vai julgar, no mesmo caso, numa situação idêntica em tudo, aqui há desconsideração, aqui não há. Isso não é justo. Isso gera um sentimento de insegurança, injustiça. Isso não é bom. A segurança é fundamental para o direito. A segurança e a justiça estão de mãos dadas. São dois pilares do direito e da confiança no direito. O que acontece é que a forma como a desconsideração da personalidade jurídica tem sido aplicada gera insegurança e tem gerado perda de confiança dos atores do palco empresarial. Bom, vamos fazer aqui um pequeno balanço antes de avançar. A verdade é que na Europa e nos países da Europa em geral tem havido muito mais cuidado na aplicação deste mecanismo. Muito mais. Nos Estados Unidos não houve, e no Brasil, tanto quanto me é dado saber, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com autores brasileiros e escrever em conjunto com autores brasileiros e até publicar aqui no Brasil sobre desconsideração da personalidade jurídica, tentando analisar, enfim, com as minhas limitações, a forma como o Instituto tem evoluído aqui. Aqui a aplicação tem sido muito generosa. Muito generosa. Perigosamente generosa, se me é permitido dizer. Mas aqui os juízes têm também um campo que pisam, um terreno a pisar, que não têm, por exemplo, nos países europeus. Não há nenhum país da Europa que regula a desconsideração da personalidade jurídica. Não há nenhuma norma legal em nenhum ordenamento jurídico da Europa que fale da desconsideração da personalidade jurídica. Nem falam. Essa palavra não aparece. Aqui, o artigo 50 do Código Civil já fala da desconsideração da personalidade jurídica e permite ao julgador aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. E eu, por acaso, tenho algumas coisas curiosas a dizer acerca desse artigo 50. Devo também dizer que tenho tentado acompanhar o projeto, ou os dois projetos, de Código Comercial brasileiro, na sua dolorosa peregrinação, que ainda não chegou ao fim, não sei quando vai chegar, com avanços e recuos, mas nos dois projetos está prevista a regulação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das sociedades comerciais e de uma forma que eu até considero muito interessante. Eu peço desculpa, estou a olhar de vez em quando para o telemóvel porque eu não trouxe relógio, estou a controlar o meu tempo. Eu também não sei quanto tempo disponho. Eu não perguntei. A senhora acaba de tocar numa das minhas tarefas piores, que é justamente adverti-la de que tem 10, tem tempo esgotado, tem 5 minutos. Mas sabe o que eu vou fazer, professora? Nada. Continue. Eu não quero torturar a assistência. Bom, então vamos continuar. Então o que é que acontece? Havendo regulação, é mais complicado um juiz não aplicar essa solução. Ainda por cima, há regulação especial também. Está aqui no âmbito do meu tema, o direito do consumidor. Então, no próprio Código de Proteção do Consumidor brasileiro, há uma norma que especificamente prevê o recurso à desconsideração da personalidade jurídica. Então, é muito difícil um juiz filtrar friamente e objetivamente esses casos de aplicação. Porquê é que eu acho que o artigo 50 do Código Civil e até os projetos do Código Comercial são extremamente curiosos, se a doutrina brasileira quiser? E eu acho que uma parte da doutrina brasileira tem reagido de uma forma extremamente interessante
Eu tenho lido alguns, por exemplo, a Ana Frazão, que eu tenho o gosto de conhecer pessoalmente e ter já partilhado algumas experiências académicas. Tem escrito de uma forma extremamente interessante sobre desconsideração. Também tive já o privilégio de conversar pessoalmente com algumas pessoas envolvidas no projeto de Código Comercial, como Fábio Coelho, com quem também já tive a oportunidade até de coordenar obras em conjunto, etc. E nós discutimos muito estas questões. Em que é que eu acho que o contributo da doutrina brasileira pode ser muito importante? Então, para eu dizerem o que é que acho, eu vou ter que voltar à Europa um bocadinho para regressar ao Brasil daqui a nada. No espaço europeu, a desconsideração da personalidade jurídica para efeitos de responsabilidade tem sido trazida à colação, tem sido chamada em grupos de casos, como eu já disse. E quais são esses grupos de casos? Tradicionalmente seriam o domínio da sociedade por um sócio, a subcapitalização, a descapitalização e a mistura de patrimónios, aquilo que aqui no Brasil se chamaria confusão patrimonial. Eu vou pairar um pouco sobre esses grupos de casos. O domínio da sociedade por um sócio foi o primeiro caso conhecido de desconsideração da personalidade jurídica, ocorreu no Reino Unido, chama-se o caso Salomon, e é o caso de uma pessoa que detinha uma empresa, o Sr. Salomon, e que a certa altura constituiu uma sociedade com os seus 8 filhos. Então a sociedade tinha 9 sócios, vamos supor. O Sr. Salomon, que tinha 99,2%, e cada um dos seus filhos tinha 0,1%. E, a certa altura, essa sociedade apresentou graves dificuldades económicas. Esse é o primeiro caso conhecido que há registro na Europa. E pediu-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade para que os credores pudessem executar os bens próprios pessoais do Sr. Salomon, que eram muitos. Curiosamente, isso foi discutido, mas depois foi negada a desconsideração da personalidade jurídica. Essa é uma questão interessante. Mas foi o primeiro caso em que foi realmente discutida a questão, debatida no tribunal, no espaço da Europa. Mais tarde, os autores que se debruçavam sobre o tema, nomeadamente Rolf Serrick, que é um autor alemão, talvez o primeiro a teorizar especificamente e fundadamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, apontava esse grupo de casos. Mas esse grupo de casos só fazia sentido numa época na qual, no espaço todo da Europa, havia uma enorme desconfiança, nem sequer era desconfiança, era rejeição, de um fenómeno que hoje em dia é perfeitamente admitido, que são as sociedades unipessoais. Como se sabe, é muito recente a aceitação de uma sociedade com um sócio. Entendia-se que uma sociedade tinha sempre que ter mais sócios. Uma sociedade unipessoal era uma sociedade irregular. E sempre que uma sociedade ficava reduzida a um sócio, havia desconfiança e entendia-se, não, essa pessoa está a usar a sociedade não para cumprir o projeto da sociedade, mas para fins pessoais. Então faz sentido que ela responda pelas dívidas da sociedade. Aceitava-se isto. Rejeitava-se a unipessoalidade, por muitas razões. Não só dogmáticas, porque a sociedade nasceu de contrato, então a sociedade é ter sócios, então rejeitava-se completamente a possibilidade de sociedade ser um projeto só de uma pessoa. Isso seria um outro tipo de mecanismo. Mas por outro tipo de questões. Como também todos sabemos, há alguns mecanismos internos dentro da sociedade de fiscalização recíproca. Se numa sociedade com 2 ou 3 sócios, se um sócio quiser fazer algo que prejudica a sociedade, reflexamente os outros sócios vão ser prejudicados, em benefício daqueles. Então eles vão controlar. E acredita-se, e há alguns mecanismos que o garantem, que os sócios acabam por se fiscalizar uns aos outros e com isso defendem aquilo que é o fim da sociedade, que é a obtenção de lucro. Lucro no património da sociedade, para depois, com a permissão de todos, ser distribuído por todos os sócios. Não é lucro diretamente no património de um sócio. Temos que ter em conta que este fim lucrativo é um fim que tutela a sociedade, mas também protege os credores. Porquê? Se a sociedade tiver prejuízo, ela pode ter lucro neste exercício, mas esse lucro pode não ser distribuível se ele for necessário para cobrir o prejuízo. Então, o fim lucrativo protege os credores. Então,
os outros sócios vão fiscalizar e fazer com que aquele sócio não prejudique a sociedade, reflexamente não prejudica os outros sócios, reflexamente não prejudica os credores. Então entendia-se que se a sociedade fosse unipessoal, os credores corriam mais riscos. De resto, se os senhores analisarem no espaço europeu e até norte-americano, os casos de desconsideração da personalidade jurídica existem quase exclusivamente na sociedade por cotas. Ou no equivalente, na private company e na sociedade responsabilidade limitada italiana, etc. Não no equivalente às sociedades anónimas. Porquê? Porque nas sociedades por cotas ou sociedade de responsabilidade limitada, são sociedades mais intimistas, são sociedades com menos sócios, com menos órgãos, com menores exigências a nível de órgão de fiscalização e, portanto, são sociedades nas quais mais facilmente um sócio faz o que não deve sem que ninguém vá controlar. Numa sociedade maior, de maior dimensão, com mais órgãos societários de controlo, um sócio não tem essa liberdade, porque ele é fiscalizado, ele é descoberto. Então, os casos em que se percebe que houve este tipo de comportamentos são normalmente das sociedades mais pequenas, mais intimistas. Nas grandes sociedades, quem é que tem comportamentos oportunistas? Não são os sócios, são os administradores. Daí o fenómeno da corporate governance, ou governação societária, e toda a evolução legislativa que isso tem gerado. Se formos a ver o caso Enron, nos Estados Unidos, o caso Parmalat, em Itália, os casos que estiveram na origem da crise que ainda hoje vivemos. Crise mundial. São casos nascidos em sociedades anónimas. Mas não estava em causa a atuação dos sócios. Estava em causa a atuação dos administradores. Dos administradores que, ilustrando as teorias da agência, as agency theories, são pessoas a quem os sócios confiam a administração da sociedade, mas que são humanos e, portanto, estando a gerir um património e interesses alheios, começam a gerir os seus próprios interesses e não os interesses dos sócios. Então, na grande anónima, qual é o grande perigo? O grande perigo é o do que os administradores criem uma situação falsa de sucesso, mascarando problemas contabilísticos e financeiros. Porquê? Porque eles são remunerados em função dos resultados e porque eles não querem ser destituídos. E porque eles querem circular de empresa em empresa com um currículo fantástico. Só que eles conseguem, a curto prazo, fazer a empresa parecer mais saudável, mais lucrativa, mas são negócios arriscados, mascaram contabilisticamente e então condenam a empresa a médio e longo prazo. E foi isso que esteve na origem desta crise que ainda hoje vivemos. Mas isso é um fenómeno diferente. Quando falamos de desconsideração da personalidade jurídica, estamos a falar de comportamentos não controlados de sócios dentro de uma sociedade que, portanto, não tem esta separação sócio-administração. É uma sociedade com uma estrutura mais intimista, pelo menos no espaço da Europa e também no espaço dos Estados Unidos. Hoje em dia, isto tudo a propósito de um grupo de casos, que é o do domínio da sociedade por um sócio. Hoje em dia, já não se fala de desconsideração da personalidade jurídica nesse grupo de casos, porque hoje em dia, com a sociedade unipessoal, aceita-se facilmente que uma sociedade seja dominada por um sócio, pois ela pode ter só um sócio porque não vai ser dominada por um sócio. Só que esse sócio tem a obrigação de respeitar todas as regras legais que, por exemplo, proíbem que ele use bens da sociedade em proveito pessoal. Porque se é um património autónomo, é um património autónomo. E ele tem de respeitar isso. Tão só. Claro que também não se fala em desconsideração nesses casos, porque no espaço europeu, em todos os ordenamentos jurídicos, eu já tive a oportunidade de fazer o estudo comparado, existem sempre normas no Código das Sociedades e
ou no Código de Insolvência, que dizem que se a sociedade estiver reduzida a um sócio e esse sócio não respeitar a separação patrimonial, ele vai responder pelas dívidas da sociedade se ela for declarada insolvente. É curioso, porque eu penso que aqui os senhores chamariam a isto desconsideração da personalidade jurídica. Mas lá não. Lá não. Diz-se não. É uma responsabilidade que é quase uma responsabilidade civil, ou seja, é quase uma responsabilidade de reintegração por um dano causado por um comportamento ilícito. Não sei se me estou a fazer entender. E então não se chamaria a isto nunca desconsideração da personalidade jurídica, o que é curioso. E isto existe em quase todos os ordenamentos jurídicos europeus. Segundo grupo de casos, a subcapitalização. Este é um grupo que ainda faz correr muita tinta. Por exemplo, o Supremo Tribunal Alemão já aplicou desconsideração nestes casos, hoje em dia já não aplica, a meu ver, bem. O que é subcapitalização? Chama-se subcapitalização à situação em que os sócios constituem uma sociedade investindo nela muito menos do que seria necessário para o projeto empresarial. Por exemplo, eu quero criar um grande grupo hoteleiro, eu e todos os membros desta mesa, e decidimos criá-lo constituindo uma sociedade na qual cada um investe 10 mil reais. Então ela tem um capital social de 60 mil reais. E é para um grande projeto hoteleiro. Bom, nós não vamos... O dinheiro de 60 mil reais que nós investimos na sociedade não chega nem para comprar as torneiras de 2 casas de banho, digo eu. Mas nós avançamos. Os autores dizem isto é um comportamento abusivo dos sócios. Porquê? Se o projeto implica milhões e os sócios só investem esta pequena quantia, eles sabem que estão a transferir para o mercado o risco da atividade empresarial. E esses autores dizem, se for um sucesso, quem vai ganhar tudo? Nós, os 6. Se correr mal, quem vai ser prejudicado? Nenhum de nós, os 6. Vão ser os credores. Então dizem, se isto é um comportamento abusivo, desconsidere-se a personalidade jurídica. Se o projeto empresarial correu mal, os credores vão poder executar o património pessoal de cada um de nós. E eu digo, não. Sou contra. E a doutrina alemã hoje, e o BGH, o Supremo Tribunal Alemão, também diz, nem pensar. Isso não é um caso de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiro, porque não há nenhuma norma legal, nunca houve e nunca vai haver, que diga que um sócio, para constituir uma sociedade, ou os sócios, tem de financiar a sociedade com tudo o que é necessário para que o projeto possa avançar. Como diz Raul Ventura, que é um autor típico, tradicional português, que eu admiro imenso, ele diz que constituir uma sociedade comercial é uma confissão de esperança de crédito. Ninguém entra para um projeto empresarial com todo o dinheiro que é preciso para o projeto empresarial. Nós precisamos de crédito. Se não houvesse esse recurso ao crédito, não havia basicamente empresas, não se constituíam. Quem é que avança com tudo o que é preciso? Depois, nós não entramos. Mas no fundo, nós vamos ter de entrar. Sabem porquê? Ninguém dá crédito em condições extremamente precárias. O mercado defende-se. Claro que aí entra a distinção, também vem da análise económica do direito, entre credores fracos e credores fortes. Claro que há credores que podem impor garantias e há os credores que não podem. Os trabalhadores não podem. Não, como é que um trabalhador diz, sim, eu celebro o contrato de trabalho, eu vou trabalhar para a empresa, mas os senhores têm de me deixar hipotecar a vossa casa. Coitado do credor. Ou vai avalizar aqui uma livrança, nem pensar. Mas os bancos, os fornecedores, etc., esses têm poder negocial. E, portanto, o que é que vai acontecer se nós quisermos criar o grande empreendimento hoteleiro e começarmos a pedir milhões? Vai acontecer que, provavelmente, alguns de nós vão avalizar letras, livranças, vão dar outro tipo de garantias pessoais, etc, etc, etc. Portanto, o mercado também se vai defender. Mas, para mim, um outro argumento é o seguinte. Se correr bem, nós vamos lucrar. Mas se correr mal, nós não vamos lucrar nada. Não vamos lucrar nada, porque, correndo mal, não há lucro distribuível. Mas há alguém que vai lucrar. E eu já estou aqui a desviar-me para puxar para a solução.
há alguém que vai lucrar. E há alguém que tem a obrigação de dizer assim, atenção, meus senhores, que o financiamento que aqui temos não é suficiente para o projeto, porque há nas sociedades comerciais um órgão cuja função é precisamente adequar os meios financeiros ao objeto social e à atividade. E esse órgão chama-se administração, ou direção, ou o órgão que for incumbido das funções de administração, consoante o tipo de ordenamento jurídico, ele tem nomes diferentes, e o tipo de organização, ou gerência, o que queiram. É o órgão que administra, que tem... Essa é a sua função. Então esse órgão tem a obrigação de virar para os sócios e dizer, meus senhores, se querem isto, com este financiamento não vai dar, ele convoca uma Assembleia Geral. Ah, mas a empresa entrou logo em crise. Os sócios não receberam nada, mas querem que eu diga uma coisa, em todos os casos que eu analisei, se alguém recebeu sempre, foram os membros desse órgão. E até normalmente são muito bem pagos. Quanto mais periclitante é a situação financeira, maior é a remuneração dos membros do órgão de administração. Acreditem. E pode falhar dinheiro para tudo, mas não falha para a remuneração dos administradores. E quem é que tem a obrigação de fazer até mais do que isso? Pelo menos no espaço europeu, eu acredito que aqui também. Os administradores, os membros do órgão de administração, têm a obrigação de, percebendo que a empresa já não tem património para pagar as dívidas da sociedade, e aqui nesta que nós constituímos, ao segundo dia já não haveria dinheiro de certeza, alerta aos sócios, se os sócios não entram com mais financiamento, direto ou indiretamente, vai ter de apresentar a sociedade à insolvência, já. Porque há uma obrigação de apresentação da sociedade à insolvência. O que é que eu quero dizer com isto? No espaço europeu, pelo menos, em Portugal, na Alemanha, noutros países, hoje em dia entende-se que a subcapitalização não é uma questão de desconsideração da personalidade jurídica, mas é uma questão de responsabilidade dos membros do órgão de administração. Porque são eles quem têm de travar o funcionamento da sociedade e são eles quem têm de pôr fim a esta situação assim que ela acontece. No caso desta nossa sociedade seria quase imediatamente. O terceiro grupo de casos é a descapitalização. Eu não gosto desta designação, mas enfim, foi a que foi sendo consensualizada. A descapitalização é um grupo de casos no âmbito dos quais acontece o seguinte, e se vê-se muito aqui, vê-se muito em todo o mundo. Nós temos uma sociedade, estamos a explorar uma sociedade, o projeto correu mal, a sociedade está mal, nós já não temos financiamento, nós já não temos mercado, as coisas estão a correr muito mal. O que é que nós fazemos? Pura e simplesmente abandonamos este projeto e vamos constituir uma nova sociedade que começa do novo, sem dívidas, e vamos para o mercado com a nova sociedade. Só que abandonamos aquela que estava atrás. E os credores desta, que foi abandonada, não vão ser satisfeitos. Então tem-se entendido que os sócios devem responder pelas dívidas desta sociedade que abandonaram. E chama-se isto de descapitalização. E entende-se com base em quê? Descreve-se assim, porque os sócios constituíram outra sociedade e pegaram nos bens da sociedade descapitalizada, por exemplo, imaginem que era uma têxtil, pegaram nas máquinas, etc., e puseram na nova, ou seja, levaram para a nova sociedade. Ocuparam o edifício, que era da antiga sociedade. Ficaram com os trabalhadores, ficaram com os clientes. Então eu vou dizer o seguinte, isto é tudo muito romântico, assim descrito. Só que só pode ser romantismo, porque o sócio não pode pegar no bem de uma sociedade e transferir para a outra, porque o sócio não é proprietário desse bem. E o sócio não pode vender bens da sociedade ou doar. Não pode, porque ele não representa a sociedade. Quem fez isso não foi o sócio, foi o membro do órgão de administração. Se o sócio fizer isso tem o mesmo valor jurídico que tem eu doar o carro de uma das pessoas que aqui estão. Isso não vale nada. O sócio não pode fazer isso. Então, este grupo de casos é um erro. E o Supremo Tribunal Alemão acabou por concluir isso mesmo. Durante 1 ano ou 2, aplicou a desconsideração neste grupo de casos, que se chama Existenzvernichtung, que é destruir a existência da sociedade, e depois disse, não, isto é um erro. Nunca mais vamos aplicar. E nunca mais aplicaram. E aquilo que dizem é, isto é um caso de responsabilidade dos membros do órgão de administração, porque são eles quem têm este tipo de comportamentos. Enfim, estou a ser simplista, porque estava para muitas horas de exposição. E então, ficamos com um caso. Qual é?
o da confusão patrimonial, ou mistura de patrimónios. Então aí, o que é isso? Bem, mistura de patrimónios, eu devo começar por esclarecer, não pode ser o caso em que o sócio vai à sociedade, pega no carro da sociedade e usa para si. Isso não é mistura de patrimónios. Isso é um ato perfeitamente identificável e em qualquer ordenamento do espaço europeu, e estou certa que também no ordenamento jurídico brasileiro, existe alguma norma que diz que o sócio não pode usar, retirar bens da sociedade para seu uso próprio. Que mais não seja, é furto, é crime. Não pode. A mistura de patrimónios existe, para este efeito, apenas quando há uma tal promiscuidade, perdoem-me a expressão, entre o património dos sócios e o património da sociedade, que já não é possível saber o que é que devia estar no património da sociedade, mas não está. O sócio mistura as contas bancárias, paga as dívidas da sociedade com cheques da conta pessoal, quando precisa de dinheiro vai retirar da sociedade, os trabalhadores da sociedade trabalham em sua casa, os automóveis da sociedade são os automóveis da sua família. Já ninguém sabe qual é o património da sociedade. E então aí a autonomia patrimonial já não existe. Aquela linha ténue que separa o património da sociedade do património dos sócios deixou de existir. Atenção, isto só é possível numa sociedade muito fechada. Numa grande sociedade isto é quase impensável, porque haveria controlo. Aí, em qualquer país europeu, inclusive no alemão, na Alemanha, isto seria fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Aí, a meu ver, justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica. E esse sócio que destruiu a autonomia patrimonial da sociedade não pode agora invocar para se defender uma norma relativa à autonomia patrimonial da sociedade. E esse grupo de casos é, a meu ver, o único que justifica sempre a desconsideração da personalidade jurídica. Curiosamente, o artigo 50 do Código Civil e qualquer das normas dos dois projetos do Código Comercial brasileiros, como grupos de casos, fala, a meu ver, exclusivamente na confusão patrimonial. O que é muito feliz. Também indica como grupo de casos a fraude à lei. A fraude à lei não é grupo de casos, a fraude à lei é fundamento dogmático. O abuso do direito, a fraude à lei, isso são fundamentos dogmáticos. Grupo de casos são grupos de situações concretas. Por exemplo, a Ana Frazão expõe isso muito bem aqui no Brasil, na doutrina brasileira. E isso é muito positivo. Eu penso que a doutrina brasileira, os tribunais brasileiros, podem evoluir muito e refriar um pouco o recurso, por vezes, gerador de insegurança à desconsideração da personalidade jurídica, com essa vantagem que é a letra da lei. Mais uma nota, eu acho que vai ser a última nota para não amassar, e depois estou disposta a responder a perguntas. O Código Brasileiro e o projeto também falam em responsabilizar também os administradores ao abrigo da desconsideração. A doutrina brasileira tem alertado imenso e isso mantém-se nos projetos de Código Comercial. Não! Responsabilizar administradores não é desconsideração da personalidade jurídica. Mas muitas vezes o sócio também é administrador. Pois, mas na desconsideração da personalidade jurídica só pode estar em causa o comportamento dele enquanto sócio, não enquanto administrador. Mais uma nota. Uma coisa muito positiva nos projetos de Código Comercial. Há uma norma que diz que o juiz não está autorizado a desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade só pelo facto de a sociedade não ter bens para pagar aos credores. Então há críticos que dizem, mas isso toda a gente sabe. E os autores destas normas dizem, pois é, mas esta norma tem uma função didática. E tem de ser. Claro que seria desnecessário. Seria desnecessário se a realidade da aplicação da desconsideração fosse perfeita, mas não é. Então justifica-se, penso, transitoriamente, a existência de uma norma destas. E ela está presente nos projetos de Código Comercial brasileiro. Em termos de técnica jurídica, certo, não seria essencial. Certo, toda a gente sabe. Mas ela é necessária na conjuntura. Na realização das normas, o legislador é movido também pela ocasio legis. A ocasio legis são as circunstâncias económicas, sociais, jurídicas que levam à criação da norma. E a ocasio legis, no Brasil, impõe uma norma com esse conteúdo, a meu ver. Então eu penso que essa norma se justifica e eu aplaudiria essa norma, se a visse aqui.
Quanto à tutela do consumidor, eu vou acabar. Nós nunca recorremos à desconsideração da pessoa jurídica para tutela do consumidor em Portugal por uma razão muito simples. Existem várias normas específicas de proteção do consumidor que não passam pela responsabilização dos sócios da sociedade comercial. Existem, penso que pelo menos 4 tipos de normas completamente diferentes em diplomas avulso que dizem que o consumidor pode responsabilizar, por exemplo, diretamente qualquer entidade da cadeia produtiva ou distributiva. Há uma responsabilidade objetiva do produtor. Se um bem causar dano, eu nem sequer preciso de provar os pressupostos da responsabilidade civil para ele reparar os danos que me causou. Se um telemóvel explodir nas minhas mãos, o produtor vai responder objetivamente. Eu não preciso de provar que houve facto ilícito, culpa, dano, nexo de causalidade. Não preciso disso. Só preciso provar que ele produziu o bem, que o bem me causou um dano. É uma responsabilidade objetiva, sem culpa. Isso, a tutela é tão vasta, tão eficiente, que não se torna necessário recorrer à responsabilização dos sócios, que também, digamos, pode não ser eficiente. Porque o que é que vai acontecer? O mercado ajusta. Se eu sou sócia de uma sociedade, sei que corro o risco da desconsideração da sociedade jurídica, o que é que eu faço? Se eu constituísse uma sociedade no Brasil, querem que eu diga o que é que eu faria? Eu não teria bens no meu património. Se eu quisesse constituir aqui uma sociedade, eu constituía. Mas o meu património ia estar limpo. De que serviria a desconsideração da personalidade jurídica? Eu digo, nada. E isto vai evoluir assim, a menos que se trave o recurso descontrolado a este mecanismo. Porque o mercado defende-se. E vou terminar aqui. Peço desculpa se exagerei ou ultrapassei o meu tempo e não quero amassar mais. E estou disposta a responder a qualquer questão. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria de Fátima Ribeiro, inclusive pela sua disciplina, porque sem que eu levantasse esses terríveis cartões aqui, para quem não sabe, esses cartões falam aí... Eu tenho medo. Eu não precisei levantá-los e a senhora percebeu pelos meus gestos. Aqui, ao soslaio, a senhora foi controlando o tempo. Mas nós teríamos que ter... Aliás, a senhora está comprometida. A senhora terá que retornar aqui. Ainda que tenhamos que buscá-la em Portugal e trazê-la, porque, embora tentando limitar a matéria, a senhora transitou pela história da personalidade jurídica, que já foi uma grande luta. A personalidade jurídica né, já foi uma grande luta, até que chegássemos a desconsideração, quer dizer, o caminho de volta. Veja que o caminho de volta, a construção e a desconstrução. Pois bem, mas para que o convidado a tecer algum comentário não fique sem nos trazer alguma palavra, eu pediria ao doutor Felizardo que nesses parcos 5 minutos demonstrasse o seu poder de síntese. Muito bem. Muito bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da nossa ilustre convidada. Bom, falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, depois da professora Maria de Fátima, eu preferia falar pela exceção. Primeiro, eu gostaria de dizer, contestando um pouquinho a professora, que o empresário ele não tem medo do risco. Ele precisa do risco. Os atributos do empresariado é gostar do risco, porque se hoje ele ganha pouco, ele sempre está na esperança de amanhã ganhar mais. É isso que o move. Então, ele administra seus próprios fundos, ele brinca com o risco e gere seu destino, sua vida empresarial. Ele é dono do seu próprio nariz. Pesquisas já demonstraram, aliás, no mundo e no Brasil também, a maioria das pessoas gostaria de ser
dono do seu próprio nariz, não gostariam de ser empregados. Só que a economia não lhes proporciona tal alternativa. E outra coisa que eu queria dizer, dessa vez concordando com a professora plenamente, a desconsideração da pessoa jurídica foi concebida desde que o sócio ou os administradores, tivessem produzido algum malfeito, tivessem incorrido em alguma ilicitude. Isso moralmente se justifica. Eu, quando comecei a advogar, não existia desconsideração, a não ser aquela que o professor Rubens Requião trouxe para nós em 1940. Então, a gente chamava de... Bom, doutrina, desregar doutrina, me lembrei agora. E era, inclusive, um nome num vernáculo, não no vernáculo, né, que os advogados brasileiros estranhavam muito. Mas, então, eu concordo, a desconsideração da pessoa jurídica, seja por confusão patrimonial, é um mal feito que o sócio, o gerente, os administradores, se prevalecendo do manto da sociedade, daquela personalidade jurídica, fazem aquilo na esperança de ficarem inexpugnáveis. Agora, a coisa se alastrou de tal modo que, por exemplo, na Justiça do Trabalho, não precisa nada disso. Basta que um companheiro aqui já está acenando com a cabeça. Para o levantamento da pessoa jurídica, objetivando o atingimento da pessoa dos sócios administradores, basta a configuração de uma situação de insolvência da ré e a não localização de bens passíveis de penhora. Se o credor, geralmente um empregado, não encontra na pessoa jurídica do seu patrão, aquele que lhe deu um dia a tão sonhada carteira assinada, o juiz, mesmo que a parte que o credor não requeira, o juiz de ofício pode decretar a desconsideração da pessoa jurídica. Eu acho isso uma exceção, e como toda exceção, odiosa. Se bem que agora, com o novo Código de Processo Civil, que prevê a desconsideração, aplica-se ao processo do trabalho o incidente da despersonalização da pessoa jurídica, prevista nos artigos 133 e 137 da Lei 23.105, de 16 de março de 2015, que é o novo CPC. Então, essa aplicação, essa vinda para o direito processual do trabalho do CPC, talvez possa amenizar um pouco, porque no âmbito do direito privado, no âmbito do Código Civil, por exemplo, você pode argumentar que cometeu ou não algum malfeito para ter seus bens respondendo pelas dívidas da sociedade. Então, eu acho que como a professora bem ressaltou também, essa banalização da desconsideração da pessoa jurídica está ocasionando até um certo arredio nos juristas e já começa a surgir uma corrente contrária à aplicação sem um fundamento de prática de ilicitude, acobertado pelo manto da personalidade jurídica. Além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei número 9.605/98, no seu artigo 4, diz: poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, realmente, cumprimentando a professora pelos ensinamentos que ela trouxe a todos nós, e eu gostaria só de alertar que
A desconsideração da personalidade jurídica foi adotada pela Justiça do Trabalho, me perdoem aqueles que advogam na área. A minha experiência é primeiramente, de empregado, porque fui procurador do Banco do Brasil durante anos e com carteira assinada. E hoje a minha experiência é de empresário, da minha empresa de advocacia. Então, eu tenho a experiência dos dois lados e digo que a desconsideração, talvez a médio e longo prazo, seja amenizada, seja talvez até não tão aplicada como vem sendo até agora. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelo poder de síntese. É admirável o poder de síntese de falar sobre um assunto que, como ficou subjacente, as crises começam e não acabam. A professora falou no caso Enron, parece que o caso Enron foi ontem. Parece que nós ainda estamos em 2008 com a crise imobiliária. A crise imobiliária, que, afinal de contas, parece que terminou e não terminou. E o professor Felizardo, que está escrevendo um artigo só sobre este nosso encontro. Já fiz mal em dizer, professor? Não, eu até depois vou pedir a Denise o e-mail da maioria, se me for permitido, para eu enviar esse texto para cada um. Já saíram, já temos dois brindes, né, que é o sorteio do livro e mais o artigo. Mas antes que o professor Ayub, sabedor de que se ele começar, ele não vai acabar, igual a crise, ele tem muito que nos dizer. Da mesma sorte, o professor Augusto de Toledo também está ali a esfregar as mãos naquela atitude de impaciência, porque queria falar alguma coisa, e vai fazê-lo, professor, não hoje, mas vai fazê-lo, viu? Porque estará obrigado a fazer. Eu não sei se este poder de contenção atende ao professor Ricardo. Eu não sei, atende, professor? O senhor está balançando a cabeça clericalmente. Eu só vi isso em bispo. Bispo é que... Mas todo magistrado é, antes de tudo, um sacerdote. Ouviram o que eu ouvi também, né? Não é... Bom, o fato é que, professora, eu não sei se alguém da plateia não se contém e gostaria de fazer alguma observação. Ali há uma que não se contém. Por favor, professor. Tenho nacionalidade dupla. Tá? Quem sabe vou qualquer dia a Portugal estudar, né, com vocês, que eu sei que vocês são sensacionais, né? Tenho um primo em Portugal que é juiz, na comarca de Faf, me convidou para ir para Portugal e trabalhar com ele, mas, por enquanto, ainda não aceitei o convite. Tenho 30 anos de formada. Há 15 anos trabalhei para bancos e instituições financeiras e há 15 anos trabalho na área da saúde, o que tem me trazido muito prazer, porque, como meu marido diz, que eu errei a profissão, que eu sou extremamente assistencialista. Mas, mais do que o direito, exercido com sabedoria e bom senso, né? Doutor Ricardo, juiz de direito, é um sacerdote do direito e da justiça. E quando a professora Maria de Fátima tocou num ponto assim, muito importante, quando fala dos administradores, gestores, desse o nome que quiser, eu vejo eles, não sei se eu sou romântica ou justa,
como prepostos da personalidade jurídica daqueles sócios que querem, muitas vezes, se disfarçar de não administradores e botar culpa no administrador, que ele é um preposto. Como é na saúde o médico. O médico é preposto do hospital. O hospital é preposto da operadora de saúde. Todos respondem. Né? Você pode eleger um, pode eleger dois, pode eleger três. Então, acredito eu que, em conversa, talvez com o CRA, né, e seus sábios administradores, se chegue à conclusão de que esses prepostos administradores estão com um manto muito confortável. Para quem? Para a pessoa jurídica, porque eles levam, muitas vezes, a culpa de um crime que não cometeram. Cometeram, sim, com o aval dos sócios que têm o poder de decidir e finge que não sabiam. Né? Eu não sabia. Vide o que a gente vem passando aí pelo Brasil, com seus administradores, gestores disfarçados, né, de políticos. São administradores, são gestores e estão levando o Brasil à bancarrota. Sobre o manto de eu não sabia. Essa questão é extremamente importante. Eu acho importante que tenha colocado o dedo nessa ferida. O que é que me cabe, que me ocorre dizer? Primeiro, penso que no Brasil, do que eu sei, não existe ainda, ou não existe neste momento, uma densificação adequada da responsabilidade de membros do órgão de administração, que é extremamente frequente em qualquer país da Europa e nos Estados Unidos. A falta de densificação da responsabilidade dos administradores é precisamente colmatada, que isto eu costumo dizer aos meus alunos, que o ordenamento jurídico é um bocadinho como um cobertor. Se nós puxamos muito para um lado, vai destapar do outro. E se nós queremos tapar do outro, destapa aqui. E eu penso que este recurso exacerbado à desconsideração da personalidade jurídica também se fica a dever a alguma falta de densificação doutrinal e jurisprudencial da responsabilidade dos administradores. Segundo, tentando tocar nas feridas todas que expôs, já que estamos a falar de saúde. Segundo, na Europa, começa a ser cada vez mais frequente, e em alguns ordenamentos jurídicos europeus está expressamente legislada, uma figura a que se chama o administrador de facto. Quem é o administrador de facto? O Shadow Director. O da sombra. Shadow Director. É uma pessoa que, precisamente, não querendo se expor como administrador para escapar a eventuais responsabilidades, é normalmente, não é sempre, mas é normalmente um sócio que, no fundo, controla o administrador. É ele quem manda. Pode ser um sócio com 1%. Mas é a ele que o administrador pergunta: o que é que eu faço? O administrador assina, ele está presente nas reuniões com a banca, ele decide que negócios se vão celebrar. Os juízes, através da presunção judicial, facilmente deduzem que uma determinada pessoa pode ser considerada administrador de facto. Até porque, quando se intenta uma ação contra um administrador estatutário, ele também não tem património. Então não serve de nada intentar. Mas o administrador de facto, o Shadow Director, não está preparado e tem lá o património dele. E então pode perfeitamente executar-se o administrador de facto. Porquê? Porque se ele for qualificado como administrador de facto, vai-se aplicar a essa pessoa o mesmo tipo de responsabilidade que se aplicaria ao administrador estatutário. Terceiro, no ordenamento jurídico português existe, e eu sei que no brasileiro também existe, que eu arguí há 2 semanas uma tese brasileira e tive que estudar isso. Uma norma que responsabiliza solidariamente com o administrador uma pessoa que possa ser considerada sócio-controlador. Quem é um sócio-controlador? É todo aquele que, sozinho ou com acordos parasociais, tem o poder de eleger um administrador, e todo aquele que,
sozinho ou através de acordos parasociais, tem o poder de destituir um administrador, porque ele sabe que tem uma espada apontada ao pescoço. Então, se ele tem o poder de destituir e influencia de alguma forma, então ele vai responder solidariamente com aquele administrador. São dois tipos de culpa. Um é culpa eligendo, é culpa na escolha da pessoa. Ele escolheu uma pessoa que não tinha as capacidades necessárias, mas ele até controla melhor, precisamente porque não tem as capacidades necessárias. E a culpa em instruendo. Ele não escolheu, mas ele tem o poder de destituir, então o outro vai tentar agradar-lhe. Então ele, expressa ou tacitamente, vai instruindo, vai orientando. E isso está expressamente consagrado, não é preciso sequer falar em desconsideração. Quarto, no âmbito do direito da insolvência, se a insolvência for considerada culposa, ou seja, se não resultar das regras do mercado, qualquer pessoa que tenha tido poder dentro da empresa, mesmo que de facto, portanto não aparece estatutariamente, de facto, vai ser afetado por essa qualificação e o juiz vai condenar a pagar as dívidas da sociedade. Então isso significa que nós temos no direito inúmeros mecanismos que permitem sancionar administradores e sócios. E uma vez que Portugal e o Brasil são Estados de direito, onde houver a lei, não entram criações doutrinais ou jurisprudenciais, porque Estado de direito é isso. Não é? E eu não sei se estou a responder exatamente àquilo que perguntou, não sei se interpretei bem a sua observação, que é extremamente pertinente, porque põe o dedo numa ferida, que é esta confusão propositada tantas vezes entre quem é administrador, quem é sócio, quem nem é nada, quem nem aparece, quem é shadow, quem está na sombra. E precisamos, de facto, de atacar esse mal. E não sei se respondi claramente. Eu chamaria esse administrador de sócio-oculto. Não, ele pode não ser sócio. Sócio-oculto foi uma designação criada na doutrina italiana do século passado para essas situações. E ela até foi aproveitada por alguma doutrina brasileira. Sim. Mas sócio-oculto, ele tinha que até ser sócio, mas não ser. Mas às vezes ele é sócio assumido, não é oculto, não está escondido, ele é sócio, ele tem 40%. Então não é sócio oculto, ele é sócio. Só que não é administrador, mas é ele quem controla o administrador. A teoria do sócio oculto foi uma teoria da doutrina italiana, de facto, mas é quando alguém nem sequer aparece como sócio. Portanto, mesmo que desconsidere a personalidade jurídica, não vai encontrá-lo, porque ele não é administrador nem é sócio. Então ele é sócio oculto. E isso também é muito importante, é descobrir se alguém nem sequer aparece como sócio, mas na verdade ele está a gerir de alguma forma a sociedade. Sim, exatamente. Respondi, não sei. E agradeço imenso a sua pergunta, porque foi muito importante. uma bela pergunta e uma bela resposta. Estamos nos aproximando do final deste evento. Eu passaria a palavra ao magistrado Ricardo Alberto Pereira, que tem alguma coisa a nos dizer. Nosso presidente, querido desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, professora doutora Maria de Fátima Ribeiro, professor Luiz Felizardo, e deixo por último, até por uma questão de amizade, por isso que eu posso me dar o luxo de deixar por último, nosso Antônio Augusto Toledo Gaspar, Guto, como a gente tantos anos já o chama, e doutor Luiz Roberto Ayub, membros que aqui assistem, doutora Maria da Penha, que nos dá a honra aqui, juíza de vara empresarial. Honra dupla. Honra dupla. A Associação de Magistrados tem uma função básica, é buscar sempre aprimorar e defender a classe dos magistrados. Mas ela tem uma noção fundamental. Buscar a melhoria do magistrado não passa só pelo trabalho junto ao magistrado, passa pelo trabalho da comunidade jurídica como um todo. E é exatamente por isso que a Associação de Magistrados buscou, e aqui é um ato de agradecimento, à Escola da Magistratura e ao Fórum Permanente de Direito Empresarial, né, poder acolher uma palestra de um nível tão alto, tão profundo, da professora Maria de Fátima Ribeiro, que nós agradecemos particularmente, porque é extremamente importante, não só por uma questão de direito comparado, mas poder entender o que acontece com o Instituto dessa grandeza, não só no âmbito do nosso país, como ultramares. Poder ouvir da professora, que a gente sente que tem uma forte base acadêmica,
a falta da densificação que o direito brasileiro ainda traz com relação aos administradores é um alerta que serve para cada magistrado, para cada advogado, para cada operador do direito. Nós temos uma legislação? Temos, a professora Maria de Fátima colocou muito bem, nós temos um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas isso não quer dizer que a nossa legislação seja por si só capaz de resolver vários problemas que já são enfrentados até com maior densidade no direito comparado. Então, em nome da Associação de Magistrados, eu quero agradecer à Escola da Magistratura, na pessoa do presidente do Fórum Permanente de Direito Empresarial, do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Quero agradecer a todos aqui da mesa estão, especialmente o professor Antônio Augusto, que nos trouxe a professora Maria de Fátima, a quem eu dedico meu último agradecimento e, fazendo coro com o nosso presidente, que essa não seja a última vez que tenhamos o prazer de ouvi-la, professora. Em nome da Associação de Magistrados, muito obrigado. O senhor, por favor, doutor, diga um número de sua preferência entre 1 e 168. Temos gente, hein? Amém. 1 e Puxa vida, eu pensando que 2 páginas... 33, nada. a idade. 33, idade de Cristo. Doutora Cláudia Gomes Viana está aí? Doutora Cláudia Gomes Viana. Não está. Perdeu. Diga outro. Então vamos ao número 27. Doutora Carolina Cabral de Andrade está aí? Lá está, doutora Carolina. Aqui está um exemplar de franquia público-social. Desembargador, permita-me um esclarecimento. Esse sorteio de uma obra sobre franchising, franquia público-social, é em homenagem à nossa palestrante ilustre, porque ela também é autora de obras sobre franquia. Ela tem uma monografia, O Contrato de Franquia, que eu acabei de adquirir. Então diga um número, professor, por favor. É entre 1 e, como eu acabei de dizer, 168. Entre 1 e 168? É aritmética além das minhas possibilidades. 150. 150? Não está entre 1 e 168? Ou não, entre 1 e 68. 1 e 168. 150 é um bom número. Então, Também. 64. 64. Trocou, não. Agora mantém 150. Não, agora já está o 50. Os dois, porque já tem 2 livros. 150. 150. 150. Doutora Silvia Letícia. Ó, doutora. Por favor. Não quer, não. Ela não quer. Não é ela. Diga um outro, doutor Ayub, por favor. O senhor que é autor, inclusive, de livro sobre a física quântica. Pouca gente sabe disso. Nem ele. Nem ele. 28. Doutora Cecília Couto Martins está lá. Deve estar lá ao telefone. Telemóvel. Não está. 42. Doutora Débora Quaresma. Ah, doutora, tá aí, olha. A senhora acabou de ganhar o exemplar da franquia público-social. Eu confesso que isso não era, no meu entender, isso não era nem possível. Mas paciência. A senhora vai explicar depois como era. Desembargador, parabéns, doutora. Por ser impossível, é inédito, foi por tese isso que de doutorado. Foi tese de doutorado. É verdade. Depois discutimos sobre isso. Tá legal. Doutora, diga um número. Pode ser 64. O 64. Já foi aqui visto, depois O 64.
Dr. Gabriel Lopes Alfradique Alves. Olha lá o Dr. Gabriel. Meus parabéns, doutor. Muita sorte, hein? E sorteado pela palestrante. Há uma história americana, eu gostaria de poder contá-la toda, mas de alguém que, uma criança com 5, 6 anos de idade, vai a uma loja e quer comprar uma joia para a irmã, que era o seu ídolo. E o indivíduo que vai vender a joia olha aquela criança e diz: mas o que você tem aí? Ela tinha um saquinho de moedas que evidentemente não era suficiente para aquilo, porque era um colar. E efetivamente o joalheiro vendeu e pegou o saquinho, e ela chegou em casa com aquela maravilha, e a irmã aniversariante foi à loja dizer: olha, senhor, desculpe a brincadeira, né? E ele disse: é seu, porque ela pagou o maior preço que poderia pagar. Ela pagou com tudo que tinha. O meu saquinho, doutora, de moedas juntadas, no reorganizar as palavras. E, no seu caso, outras palavras sobre o mesmo universo da ciência. Os mesmos desafios renovados na arte e no fervor de dizer. A atenção captada com a lusitana doçura do falar. Promessas quase cumpridas de desvendar sutis mistérios ocultos dos conceitos. Tudo no cumprimento do dever ser simples e fiel aos saberes aceitos. Tudo num gesto jeitoso do mais primoroso exercício do amor. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado. Inclusive para a gente que vai lá para o Oporto, tem gente que vai para o Oporto, tem gente que vai para Lisboa, estão todos aqui ouvindo. Tem lá o doutor Francisco que faz uma coisa. Eu posso dar o seu cartão à professora? A senhora vai ficar curiosa de saber. Doutora, a senhora já sabe, né? Olha o olhar dela. O olhar de sedução. Não faça isso, porque eu não posso lhe prometer casamento, porque já o fiz uma vez. Minha gente, muito obrigado, muito obrigado.